Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Estamos aqui com o programa Tudo e para Todos e vamos tratar no dia de hoje sobre a intercessão, sobre o poder que a oração tem, sobre o poder que o seu testemunho de vida tem na vida dos seus irmãos. Eu convido a fazer comigo agora uma oração para podermos falar com a voz de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue comigo a palavra de Deus. Abra em Gênesis 19. Vamos antes em Gênesis 18, de 26 adiante. Depois a gente pode entrar mais à frente em Gênesis 19 para concluir, aquilo do qual nós falaremos no dia de hoje. A palavra de Deus vai dizer assim: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei por causa deles a cidade inteira, diz o Senhor nosso Deus a Abraão. Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltarem 5, destruirás por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu-lhe: não a destruirei se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se forem só 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Abraão tornou a insistir: não se irrite, meu senhor, se ainda falo, e se não houver mais do que 30 justos? Ele respondeu: também não o farei, se encontrar somente 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver apenas 20 justos? Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão disse: que meu senhor não se irrite, se falar só mais uma vez, e se houver apenas 10? E ele respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar a Abrão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja que a palavra de hoje, ela vem justamente tratar do poder da oração, da intercessão do justo junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Porque o que Abraão fez nesta oração, nesta conversa com Deus, foi interceder pelos seus. Foi interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade de muita perversão, de muito pecado. E essa cidade estava fadada à destruição. O próprio Senhor disse que não tinha mais o que fazer com aquela cidade, havia muito pecado ali. Havia muita prostituição ali naquela cidade. Havia muita ganância. Havia tudo que há de mais podre naquela cidade. E Deus, Ele é muito misericordioso para conosco. Ele usa de compaixão para poder salvar os justos que estão no meio de tanta sujeira. Deus é tão misericordioso e ainda quer salvar aqueles que não ouviram falar de Jesus Cristo.
né? A gente fica parando para pensar muitas vezes, por que Jesus ainda não veio? Por que a sua segunda vinda tem sido adiada? Sua segunda vinda tem sido adiada porque ainda muitos não ouviram falar de Deus. Muitos ainda não sabem quem é Jesus Cristo. E é preciso que nós anunciemos a palavra do Senhor, para que essas pessoas tomem a palavra na mão e conheçam quem é este Senhor que morreu por eles na cruz, que trouxe a salvação. Aí eu chamo você para pensar no seguinte assunto. Você tem sido responsável para com seu chamado? Você de fato tem intercedido pelas pessoas? Veja, porque somos todos chamados a interceder pelos nossos irmãos. Tem orado? Tem sido exemplo de cristão? Para que aquele teu irmão que muitas vezes não sabe nem o que é a palavra de Deus, olhe para você e veja, nossa, eu quero seguir o exemplo daquela pessoa, que pessoa bondosa, olha que conduta, olha que moral. Você tem sido este exemplo de pessoa, teu irmão, para que ele possa ler as linhas do Evangelho no seu rosto, é preciso que você seja um testemunho da palavra de Deus. Porque de nada vai adiantar você ler uma coisa e praticar outra. Porque o que fica mesmo é o teu exemplo. O que arrasta um filho de Deus para junto de Deus é o exemplo. Portanto, se é o exemplo que arrasta, que tipo de exemplo você tem sido? A quem você tem desejado atingir? E com que finalidade você tem atingido aquelas pessoas? O que me deixa muito triste é ver que as pessoas dos dias de hoje estão assumindo como postura seguir o exemplo de outros ídolos que não Jesus Cristo. E de acordo com o comportamento desses ídolos, estas pessoas têm tentado buscar egoisticamente satisfazer o seu desejo, atingindo pessoas para a finalidade de se satisfazer. Então eu não estou atingindo aquele meu irmão com o meu exemplo no intuito de levar ele à salvação, para a vida eterna, mas eu estou atingindo aquele meu irmão no intuito de convencê-lo de que eu sou a glamurosa, ou eu sou o cara, e que aquela pessoa tem que olhar para mim como se eu fosse a pessoa melhor do mundo. E se eu conseguir chegar naquela pessoa, é porque aquela pessoa está me idolatrando agora, ela vai começar a me seguir porque eu sou uma pessoa descolada, eu me dou bem com todo mundo, eu sou muito esperta, estou sempre ligada nas coisas. E aí? Então o teu maior desejo é que essa pessoa seja como você? É você deixar a sua marca. Então eu deixo a minha marca no mundo porque assim todas as pessoas quando olharem para mim vão ver que eu tenho moral, que eu sou demais. Eles vão olhar para mim e vão querer como eu sou, ser como eu sou. Que ótimo! Olhando por esse prisma, se muitas pessoas estão contaminadas com esse modo de agir no mundo, que tal você deixar a sua marca, que não é sua, que é a marca de Deus em você? Que tal você deixar que a marca de Deus em você seja a marca na vida do outro? Parando para pensar que as pessoas ultimamente têm idolatrado coisas e pessoas e não a Deus, que tal você ser um exemplo de cristão
para que esta pessoa olhe para você e veja, nossa, que cara descolado. Ele é todo de Deus, mas ele é todo descolado. Um cara bonito, boa pinta, um cara que sabe se colocar, um cara que sabe se posicionar, um cara que sai com os amigos, um cara que se diverte, um cara que curte a vida sem tirar Deus do centro. É um cara que é feliz porque tem Jesus Cristo no centro de sua vida. É este cara que você tem sido? É deste cara, Jesus Cristo, que você tem falado nas suas rodas de conversa? É a palavra de Deus que tem exalado de dentro de você as pessoas? Ou você tem sido cristão na missa e quando sai da missa você deixa de ser cristão, você veste a roupa do espertalhão e vai aí sair pelo mundo, pegar as gatinhas, abusar das filhas de Deus? De quantas filhas de Deus você tem abusado? Quantas filhas de Deus você tem pegado nas noites? E você, menina? Quantos filhos de Deus você tem seduzido? De quantos filhos de Deus você prestará conta ao Senhor no juízo final? Hoje mesmo você pode mudar essa postura. Hoje mesmo você pode dar um basta em tudo isso. Você é chamado a ser exemplo. Você é chamado a interceder por esses que ainda não conhecem Jesus. E uma maneira de você interceder é você ser a própria figura de Cristo. É a pessoa olhar para você e dizer assim, nossa, que pessoa boa. Nossa, eu me sinto tão bem quando essa pessoa se aproxima de mim, ela traz uma paz com ela, ela é tão feliz. O que é isso que ela sente? É deixar a pessoa com curiosidade. É fazer com que essa pessoa queira experimentar isso que você experimenta. Estou falando para você que já tem caminhado com Deus há algum tempo, mas que ainda está com um pé no mundo e um pé em Cristo. Um pé no mundo e um pé nas coisas de Deus. Está em cima do muro, está morno, e Deus vomita os mornos. Está lá em Apocalipse. Quer bater na porta de Deus e quer que Ele vire para você e diga, ei, eu não te conheço, quem é você? Mas meu Deus, eu preguei a palavra de Deus, eu estava em todas as missas. Pois é, mas e para aquele teu amigo lá no bar que veio lhe pedir um conselho naquele dia, ele estava prestes a se separar da sua esposa, e você naquele momento esqueceu que era do grupo de oração, e você naquele momento esqueceu que comungava de Cristo todos os dias na missa, e disse para ele assim, cara, deu, não deu, separa. Você não foi voz de Deus naquele momento. Me desculpa, meu irmão, mas naquele momento você foi voz de Satanás. Porque é este que veio ao mundo para perder as famílias. É este que veio ao mundo para destruir aquilo que é mais sagrado para Deus, a Sagrada Família. Então eu quero convidar você que tem andado com Cristo e andado com o maligno, andado com Cristo na igreja e caminhado com o maligno nos barzinhos, andado com Cristo no grupo de oração e correndo com o inimigo para a sedução. Pare com isso. Deus está te convidando a dar um basta e é agora. Não é amanhã não, é agora. Sabe qual é o teu problema? Você ainda não achou o seu lugar. Você ainda não sabe aonde aplicar o seu talento.
Deus te deu um talento, Deus te deu uma vocação, mas você não tem sabido o que fazer com isso que Ele te deu e tem aplicado os seus talentos, a sua vocação, nas coisas erradas, em prol de conquistar os seus objetivos e não os objetivos de Deus. Mas a palavra é clara, que diz que aquele servo que enterrou o talento com medo do seu senhor, porque não sabia o que fazer com aquele talento, esse servo perdeu tudo. E Deus tirou aquele talento, que era pouco, que era dele, e deu ainda para aqueles que muito multiplicaram os talentos de Deus. Veja, pare de enterrar os seus talentos. Coloque os seus talentos em prol da obra de Deus. Eu estava ontem no grupo de oração e uma cena que me chamou muito a atenção foi de um beija-flor, que ele estava preso dentro da igreja, e o pregador lá, pregando a palavra de Deus, e eu ficava observando aquele beija-flor aflito. Ele voava no teto da igreja, ele não conseguia descer e entender que havia uma janela para ele sair. Ele ficava voando de ponta a ponta lá em cima, né? E cansado já de tanto que voava. Às vezes ele pousava nos cantinhos da igreja e descansava, daqui a pouco ele voava de novo, e eu fiquei observando, né? E aquilo foi me criando uma aflição. Por quê? Porque o beija-flor é um bichinho inocente, um bichinho de Deus, e eu estava toda preocupada que em qualquer momento ele ia ficar tão cansado e ele ia morrer, ia cair duro, ia cair no chão, né? E aí eu comentei com a minha amiga que estava na igreja comigo, com a Madeline, e a resposta dela foi muito sábia. Ela disse assim: calma, porque daqui a pouquinho ele vai achar a janela, ele vai sair para a rua. Essa resposta dela fez com que eu viesse hoje pregar a você sobre o poder da intercessão. O que eu quero te dizer é que você tenha calma, que você ande com Cristo, que você seja esta janela para o teu irmão, que teu irmão olhe para esta janela e veja que lá é a saída. Mas às vezes esse teu irmão é como esse beija-flor, que fica voando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não sabe como se desprender da sujeira, do pecado, daquelas tantas ofertas que o mundo tem e que é tão bom, que é tão prazeroso. Ele não consegue se desgarrar. Às vezes ele dá uma descidinha e você parece que ele vai entrar naquela janela, parece que ele vai sair para a liberdade, porque aquele beija-flor estava preso naquela igreja, mas ele precisava sair pelaquela janela. Veja, o que eu estou usando é uma metáfora, né? É como se naquele momento Deus quisesse me dizer que o pecado te aprisiona e que você fica perdido como aquele pássaro. Um pássaro que é tão belo, uma criatura tão divina, tão perfeita, tão de Deus, naquele momento se encontrou prisioneiro, num cativeiro. Ele não conseguia sair para a liberdade, porque ali onde ele estava, ele não encontrava a verdadeira comida dele. E a verdadeira comida dele está no néctar, está nas flores, está lá fora. Mas ali onde ele estava, ele não tinha a comida dele. Agora eu te pergunto, que comida você tem colocado para dentro de você? Tem sido livre e procurado o verdadeiro néctar, que é a palavra de Deus, doce, e que te traz a liberdade? Ou tem ficado preso, voado de um canto para o outro, prisioneiro do pecado? Até quando você vai se manter prisioneiro desse pecado? Agora eu quero falar para você que tem intercedido por esses que têm sido prisioneiros do pecado, que você fique firme, que você acredite que cedo ou tarde esta pessoa por que você intercede irá encontrar a liberdade, nem que seja no último suspiro dela. Porque outro dia estávamos ouvindo uma pregação do Monsenhor, e eu comentava isso ontem no grupo de oração com a Madeline, e ela trouxe isso, me fez lembrar desta pregação, dizendo que o importante é você continuar rezando, intercedendo, sendo exemplo, falando da palavra de Deus para os seus irmãos. Porque quando você faz isso, no momento derradeiro, no momento final, em que aquela pessoa se encontra tão prisioneira do pecado, ela está querendo se libertar e não consegue, e às vezes no último suspiro, na hora da morte, ela vai lembrar daquilo que você falou para ela, naquele dia em que ela nem quis te escutar, mas que ficou guardado no coração dela, sobre a misericórdia de Deus.
E talvez no último suspiro ela apele para a misericórdia de Deus, e Deus, que é rico em misericórdia, irá salvar os seus. Por isso eu te digo, a intercessão pode e salva almas. Pode ser que as pessoas por que você tem orado serão salvos no último momento. Mas para que isso aconteça, é preciso que você não perca a fé. É preciso que você acredite que até o último instante de vida aqui na terra, você pode salvar com o seu exemplo, com o seu testemunho, com a intercessão, com o poder da oração e com o poder de falar daquilo que verdadeiramente traz vida ao irmão. Jesus. É você falar de Jesus a todos que precisam ouvir quem é este Jesus. Para que então a vinda gloriosa de Jesus não tarde mais, mas que ela chegue no exato momento em que todos nós estejamos prontos para recebê-lo e seguimos justos e na glória do Senhor podemos adentrar o céu. Estamos e estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.